Boa noite a todos, Boa boa noite. noite, boa noite a todas. Estamos aqui, né, pessoal, reunidos para mais um encontro da nossa jornada 2. Vamos iniciar a nossa reunião de número 4. E como vocês estão, pessoal? Felizes? Com a vitória do Jogo do Brasil? Com a aproximação do nosso merecido recesso? Nós só temos aula, gente, essa semana e semana que vem. Pode falar, Odinete? Não, por engano, prof. Ah, tá bom. Não tem problema não. Então, gente, nós estamos aqui na nossa reunião 4, clima escolar, educar em direitos humanos. Nós estamos na reunião de 29 a 30 do 7, hoje dia 30 de junho, né? Último dia do mês. O inverno chegou, tem uma semana e está trazendo muita chuva para o estado do Paraná. Bom, aqui são os nossos recados. A nossa presença se fortalece, pessoal, e se efetiva com as nossas câmeras abertas. Nós sugerimos também que vocês façam a reunião de preferência pelo computador, tá? Por conta das ferramentas, dos instrumentos tecnológicos, para que vocês possam aí usar da melhor forma possível, né? O tempo aqui que vocês estão conosco e aprender da melhor forma possível também. Bom, esta é a nossa agenda de hoje. Acolhimento 5 minutos, saberes em ação 25 minutos, você sabia na prática e troca de saberes 35 minutos, registro de acompanhamento formativo 10 minutos e para concluir e saiba mais 5 minutos. Nossa, prof, então essa semana nós também temos o link para colocar no caderno de implementação e também o RAF, sim, pessoal, nós temos, igual a semana passada, nós teremos uma atividade na prática, onde nós colaremos o link no caderno de implementação e também teremos o nosso RAF, tá? Tudo certo com o RAF da semana passada, pessoal? Tudo certinho? Boa noite, Tânia. Então vamos lá, vamos seguir então. Professora, Oi, pode falar. eu faltei da semana passada, daí eu fiquei meio perdida, daí eu não fiz. Então, Karina, aqui que eu te oriento. Vocês sabem, pessoal, que nós não temos este ano a possibilidade de reposição, né? Que até o ano passado você às vezes faltava e poderia repor em um outro momento. Este ano não tem mais. Então, Karina, qual é a nossa orientação? Você assista a aula, por gentileza, que está gravada e faça o RAF, tá? Lembrando Eu que cheguei, eu cheguei, professora, até a entrar no RAF, assim, para eu dar uma olhada. Mas ele fecha as atividades não, da semana? não, ele vai fechar só dia 14 do 8. Ah, então tá bom. Eu vou entrar novamente para ver. Isso. Obrigada. Imagina, você pode assistir a aula com calma, olhar os slides, tá? Porque é para você ter acesso ao conteúdo que está sendo cobrado no RAF, tá bom? Então, olha só, gente, esse aqui é o nosso cronograma. E assim, nós estamos na reunião 4, pessoal. E olha como passou rápido, né? Porque semana que vem, antes do nosso recesso, nós estaremos na reunião 5, ou seja, na metade dos nossos encontros. Então, o que nós abordaremos nesta reunião 4? Letramento racial crítico, parte 2. Semana passada, nós iniciamos com letramento racial crítico, parte 1, e agora nós vamos para o letramento racial crítico, parte 2. Quais são os objetivos da nossa reunião de hoje? Analisar o impacto da subdeclaração racial e dos marcadores cotidianos na construção da identidade dos estudantes e planejar estratégias pedagógicas de fortalecimento das identidades étnico-raciais no ambiente educacional. Pessoal, assim como na reunião passada, esse objetivo, ele também traz sugestões, né? Ele traz sugestões de estratégias aí para que vocês possam fazer, construir a implementação de vocês, tá? Então acompanhe aqui a nossa reunião, participem, compartilhem aí as impressões de vocês, que isso só faz enriquecer e inclusive nos trazer mais subsídios para as nossas implementações, tá bom? Bom,
O acolhimento, pessoal, nós vamos assistir um vídeo, tá? Então, vamos lá. Este vídeo é privado. Peraí, deixa eu pegar outro link, outro slide, que ontem aconteceu isso. O vídeo ficou privado, daí eu tive que fazer outra cópia. Então, gente, eu vou apresentar para vocês um material que a CED disponibilizou, né? Por quê? Porque desde 2025, a Secretaria do Estado da Educação do Paraná, ela está trabalhando com a autodeclaração racial. E essa declaração racial, autodeclaração racial, ela faz parte de um programa que vem lá do governo federal, lá do MEC, né? Para que a gente possa ajudar os nossos estudantes, dar condições para que o nosso estudante, ele faça sua autodeclaração racial de forma correta. Então, vou partilhar com vocês agora os slides para vocês assistirem também a um vídeo que faz parte deste material que a CED tem utilizado, tá? Então, olha só, desde 2025, a CED vem promovendo uma campanha pela qualificação da autodeclaração racial nas matrículas escolares da rede estadual. Dentre as ações da campanha, como nós vimos aquele material, né, em todos os RCOs, em todos os componentes curriculares, tem também a circulação deste vídeo, que eu vou colocar para vocês agora. Responsáveis e estudantes da rede pública do Paraná. As matrículas estão quase aí. E mais do que nunca, essa é a hora de se reconhecer. Olhem para suas origens, a sua raça e a sua cor. Saibam como se declarar. Preta, preto, parda ou pardo. Tenha orgulho de quem você é e da história ancestral que você carrega. Nós somos a maioria da população brasileira e a autodeclaração é o primeiro passo para confirmar isso oficialmente. Os nossos traços, a curvatura do nosso cabelo, o tom da nossa pele, tudo isso revela as nossas raízes. Mas falta algo: a autodeclaração. No ato da matrícula, declare-se preta, preto, parda ou pardo. Tenha orgulho das suas origens. Bom, pessoal, este é o vídeo, tá? Que faz parte, né, da campanha que a CED tem promovido desde o ano passado pela qualificação da autodeclaração racial. E aí, gente, olha só. Vocês conseguiram observar o uniforme da aluna? De que colégio? Se ela estava de uniforme ou não? Que colégio que ela pertence? Colégio Estadual do Paraná. Isso, Colégio Estadual do Paraná. Muito bem, obrigada, Gisele. E aí, gente, agora eu vou fazer uma pergunta que faz parte do nosso acolhimento, tá? Em sua opinião, por que esse vídeo e os demais materiais da campanha voltam-se especialmente para os alunos pardos e pretos? Quem gostaria de responder, de contribuir com a nossa aula de hoje? Então, eu vou solicitar um cursista, tá? Então, eu vou repetir aqui a pergunta. Em sua opinião, por que esse vídeo e os demais materiais, né, que são os materiais do RCO, dos slides, voltam-se especialmente para os alunos pardos e pretos? Eu vou pedir para o Evandro falar. Você pode nos ajudar, Evandro? Nos ajudar a compartilhando, né? E assim, gente, fiquem muito à vontade para dar a opinião de vocês, tá? Aqui todos nós estamos em aprendizado, estamos em construção. A pessoa repete a pergunta, fazendo favor. A pergunta é, em sua opinião, Evandro, por que esse vídeo, né, que eu acabei de passar, e os demais materiais da campanha da autodeclaração racial, aquele que está nos nossos RCOs, eles voltam-se especialmente para os alunos pardos e pretos? Deixa eu pensar um pouquinho aqui do que eu vou falar. E assim, fiquem à vontade, tá, gente? Aqui não é certo nem errado. Outro colega gostaria de falar, de responder? Eu acho que, como ela colocou ali no vídeo, né, eles são uma grande maioria. Eu acho que isso não está correto no sistema, né? Não está aparecendo essa proporcionalidade. Muito bem. Isso aí, Professora. Gisele. Oi.
Eu acho que Antônio. esse desenvolvimento desse trabalho visa o aluno pardo preto se reconhecer como tal. Porque o que acontece, a gente vê alunos que são pretos ser que não são pretos quando é questionados. Então, eu não sei por que o Estado está fazendo essa campanha para poder identificar esses alunos, mas o que a gente consegue visualizar durante os nossos dias é que quem é pardo ou preto, eles não querem ser pardos e pretos, eles gostariam de ser brancos, eles não se assumem ao que são ou ao que é. Eu acho que essa é a visão do Estado aí, buscando o autorreconhecimento de cada um. Perfeito, Antônio, muito Professor, obrigada. Professora, Ô, Mi, deixa só o Paulo, deixa só o Evandro. Evandro, você quer falar, meu bem? sim, Aí eu já passo para vocês a palavra, tá bom? além dessa coisa do governo, assim, também tem a questão das próprias crianças, crianças negras. Exemplo, eu tenho uma criança em sala que é bem moreno. Então, o que acontece? Eu tenho notado alguns pontos que as outras crianças têm, assim, um certo talvez, como é que eu posso dizer? Uma certa seleção na sala. E ele próprio se sente um pouco meio assim, além dele ser uma criança que se enturma bem, ele se sente um pouco ali com receio também. Não sei se eu consegui expressar alguma coisa assim, mas pelo que eu noto, ele também tem ali um pouco de... ele fica um pouco, vou dizer uma palavra que pode ser que não esteja certa, constrangido na sala por certas situações. Tá? Não sei se eu consegui... Entendi. Não, Se conseguiu alguém sim. conseguir colocar em melhores palavras ou uma explicação melhor. Sim, sim, Evandro, deu para entender sim. Deu. Michele, aí depois o Paulo. Oi, boa noite. Assim, é uma coisa que eu entrei, né, no RH do Núcleo faz 1 ano, né? E quando eu entrei já tinha acontecido, mas assim, quando os professores fazem a inscrição para o PSS, eles colocam lá a pessoa negra. Daí se declara pessoa negra, né? Só que depois tem uma banca para avaliar se realmente é. Então, assim, eu acho um pouco contraditório, tá? Posso estar totalmente errada, né? Posso estar falando besteira, mas assim, isso tem toda uma campanha, né, para se declarar, para se aceitar, porque tem, como o professor falou, tem crianças realmente que não se vê, né, com a etnia, enfim, e daí depois tem que passar por uma avaliação para saber se é negro, se é pardo, se é branco. Então, eu acho assim uma coisa meio estranha. Eu peguei o processo meio andando quando eu fui para lá, posso estar falando um monte de besteira, mas eu achei muito estranho, porque eu não vivenciei essa situação, né? Antes, eu peguei o processo já em andamento. Então, eu acho que fica assim, declaro, mas depois eu tenho que provar se eu realmente sou, alguém me avalia se eu realmente sou. Então, nesse sentido que eu acho um pouco estranho essas bancas de avaliação. O que acontece, Michele? Houveram vários casos, inclusive em concursos, de fraude nas cotas. Aí o nosso país adotou agora essa banca, né? Porque justamente muitas pessoas que não eram, usavam a cota para poder burlar o sistema e ter acesso às vagas, tá bom? Sim, mas assim, eu vejo, prof, no sentido que não comentei, algumas pessoas se sentem até constrangidas de passar por essa banca, assim, a gente vê algumas falas de corredor, né? Então, eu acho assim que não sei, deveria ser um pouco melhor pensado, outra forma, sabe? Porque tem umas coisas que são meio estranhas. Entendi, obrigada. Paulo, depois a Aldinete. professora, eu acho o seguinte, que o preconceito vem dos pais ou responsáveis, né? Porque no colégio lá, a secretaria já mudou muitos pais de opinião, né? Agora que foi colocar raça. Então,
A própria secretaria muitas vezes barra. E tem pai que não gosta, né? Não, da opinião da secretária. Ela esse tempo atrás estava falando disso, de alguns pais que não marcam certo a cor do aluno. E quanto mais velho, pior ainda. Verdade, Paulo, isso acontece na minha escola também. Aldinete? Prof, é uma questão que nem o Antônio falou, uma questão de cultura, né? Porque eu me enquadro como parda, mas eu nunca me declarei como parda em nada, pelo fato de ter que passar por essa banca, eu acho constrangedor. Aí eu ter que buscar, meu avô era negro, ter que buscar lá, e ele não se aceitava como negro. Então, eu sei que ele é, mas eu não tenho como provar no papel. Então, eu nunca me declarei. E eu acho que sim, muitas crianças são assim também. Entendi. E faz sentido. E toda vez, gente, já é a minha segunda aula essa semana, né? Toda vez que a gente trabalha esse tema, a gente tem relatos dos próprios cursistas. Por quê? Porque isso é muito próximo de nós, né? Nós temos aqui o exemplo da Udnet. Então, realmente, né, pessoal, são todas essas questões que vocês levantaram, pessoal, fazem muito sentido, tá? E nós vamos, através da aula de hoje, do letramento racial crítico, a gente vai buscar, gente, entender melhor essas questões, né, da identidade, da qualificação, também para a gente poder trabalhar com os nossos estudantes. E o que o Paulo trouxe, até colabora aí, né, com a fala da Aldinete, que ela fala dos pais dela, tem essa questão mesmo, Paulo. Os pais dos nossos estudantes, eles estão na nossa idade, eles não trabalharam isso. Eles faziam parte de um grupo na sociedade brasileira onde os saberes da população negra, a cultura da população negra sempre foi estigmatizada, sempre foi marginalizada, gente. Então, como que eles iriam se reconhecer, né? Como que eles iriam se reconhecer em um país cujo processo histórico ele sempre marginalizou essas populações, tá? Então, olha só, gente. Aí, respondendo, tá? Até acho que foi o Antônio que comentou, o Evandro, o porquê que a CED, né, que é a representação do governo do estado, quer ter acesso a esses dados, né? Assim como em outras redes de ensino brasileiras, a análise dos dados do censo escolar da rede paranaense, quando comparadas ao SAEB, pessoal, ou do censo do IBGE, revela discrepâncias no número de estudantes autodeclarados pretos e pardos. Essa divergência está associada principalmente à ausência de registro, uma vez que 2,74% das matrículas não apresentam essa informação. Então, o que acontece? Quando a gente tem o censo escolar, até o Paulo falou que tem pai que não gosta, né? E a gente não pode, pessoal, por exemplo, vamos supor que eu estou ali aplicando uma avaliação, tá? E aí tem essa questão socioeconômica. Eu não posso dizer para o meu aluno, você é isso, você é aquilo. Eu preciso, gente, posso talvez fazer algumas perguntas propositivas para ele, para que ele reflita e identifique qual é a sua cor, qual é a sua identidade racial. Mas eu não posso fazer isso, né? Porque, principalmente em relação ao nosso país, e como muitos colegas aqui se colocaram, né, muitos não querem se declarar pardos e negros. Por quê? Por que será, né? Por que eles não querem? Ou será eles têm vergonha? Ou será que eles têm medo, né? Por quê? Então aí vem, gente, olha só, essa divergência então está associada principalmente à ausência de registro. Então, uma média de 2,74% das matrículas não apresentam essa informação, elas precisam ser apresentadas, porque são através dos dados obtidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do censo escolar, que a gente promove políticas públicas, políticas sanitárias, políticas de saúde, para a gente poder resolver os problemas.
né? Então, nós temos o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, temos o censo escolar, para a gente poder entender qual é o nosso estudante. Esse nosso estudante, ele concluiu o ensino médio? Ele não concluiu? O que está acontecendo que esse estudante não está concluindo o ensino médio? Para que a gente, né, o poder público, possam criar políticas públicas para resolver os problemas que os dados podem nos apresentar, tá? E aí vem uma outra pergunta: que fatores podem estar dificultando a autodeclaração racial para esse grupo de estudantes? E a segunda eu já respondi. Além disso, por que é tão importante a autodeclaração racial em todos os dados oficiais? Por questões de políticas públicas, para a gente poder ter uma noção, gente, da realidade do nosso país, das pessoas do nosso país. Quem do nosso país está tendo mais acesso à educação, está tendo menos acesso, está terminando o ensino médio, a educação básica, não está, está ingressando nas universidades. A gente precisa desses dados. Todos importam, gente. Ah, Karina, são 2,74%, mas são vidas. São pessoas que elas precisam ter os seus direitos garantidos. Elas precisam ser acolhidas, elas precisam ter a sua cidadania brasileira. Entende? Então, ai, Karina, que mundo maravilhoso. Gente, a gente tem muitos desafios como sociedade, mas a gente não pode virar as costas. Ah, não, não pode virar, nós não podemos virar as costas para esses 2,74%. Por quê? Porque esses 2,74% pode estar na sala de aula do Antônio, na minha sala de aula, na sala de aula da Gisele, na sala de aula da Daniela, da Rosemary, da Silmara, do Denis, e eles são importantes, gente. Da Aldinete. Eu não quero perder nenhum aluno, pessoal. Infelizmente, na educação, a gente fala assim, eu acho que vocês também pensam assim, a gente prepara uma aula, prepara uma atividade, pensa assim, puxa, se eu conseguir atingir um aluno, não é assim que a gente pensa? Se eu conseguir pelo menos atingir um aluno. E a gente também pode pensar assim, eu não quero perder nenhum. Não quero perder nenhum aluno. Esses 2,74% importam. Eu sempre falei para os meus alunos, para os meus cursistas na primeira jornada, pessoal, de acordo com a realidade do nosso país é super desigual. Às vezes, o nosso estudante, o único momento que ele é tratado com dignidade, que ele tem acesso a um conteúdo, uma palavra incentivadora, é naqueles 50 minutos que ele está com você. Às vezes, o único momento que ele é tratado como ser humano, com respeito, é aqueles 50 minutos que ele está com você na sua sala. Bom, e aí, gente, volta a perguntar, tá? Eu gostei que vários colegas se pronunciaram e eu gostaria agora também de contar com a colaboração de vocês. Que fatores podem estar dificultando a autodeclaração racial para esse grupo de estudantes? A Maria Aparecida colocou aqui no chat. Pode falar, Daniela. Eu acho assim, professora, são muitos os fatores, mas eu acho que um que a gente pode destacar aqui como muito importante para que tudo não sobrecaia só na escola, né, em nós, professores ali, é a importância da família, né, do empoderamento que essa família vai dar para essa criança, essa criação, a explicação, a aceitação, né. Eu trabalhei no 6º ano com um texto, Cartas para Minha Avó, da Djamila, e foi um texto bem bacana, onde a família ali sobressai, o apoio familiar, esse pai que era maravilhoso, para o enfrentamento deles ali contra o racismo, né? É um texto que trabalha sobre o racismo. E foi bem bacana, e alguns falam, né, nossa, que pai maravilhoso, né, que atitudes, né, então a criança, por mais nova que ela seja, ela consegue enxergar, muitas vezes ela não tem esse abraço, esse afago na própria família, né, então a escola está ali, ela instrui, ela fala, ela dialoga, ela traz textos, ela fala sobre o assunto, mas eu acho que um fator primordial é a família empenhar-se, mostrar a beleza que essa criança tem, a importância dela, o conhecimento que ela tem que ter, o empoderamento que ela tem que ter, isso para todos, né, indistintamente, principalmente para enfrentar
O racismo, eu acho que você traz a criança muito melhor preparada para os embates que ela vai enfrentar, principalmente no chão da escola. Uhum, Né? muito bem. Infelizmente, no chão da escola. Eu acho que ali o fator família é muito importante, muito importante. É isso. Obrigada, Daniela. A Maria Aparecida coloca, gente, que muitos alunos e famílias têm medo do preconceito e bullying. Outros ficam na dúvida na hora de responder porque não sabem bem a diferença entre preto e pardo. O que vocês colocam é super importante e fazem todo sentido. A gente vem de uma história, nós estudamos na reunião passada, que o racismo não ficou lá no passado. Ele está presente. Então, esse aluno, né, que às vezes chega para nós, a própria família dele não tem condição, porque já sofreu um racismo, porque também não se reconhece, porque, enfim, por N fatores, não tem condição de trabalhar com esse estudante, de prepará-lo, de dar aquele suporte emocional, de acolhimento, de pertencimento, de valorização. E aí, gente, a escola, é claro que nós sozinhos, nós não vamos resolver esse problema, mas a gente pode ser uma ponte, porque nós estamos, né? E eu acho muito legal isso, que é algo que é muito forte hoje na nossa profissão. A gente já entendeu que não dá só para ser um mero transmissor, e nem é transmissor hoje, um mero mediador de conhecimentos. A gente trabalha com eles, a gente acaba sendo psicólogo, enfermeiro, a gente educa os estudantes. Então, a escola, como ela tem essa função de educar, ela também pode ajudar, pessoal, no combate a esse racismo. Como a Daniela falou, infelizmente, na própria escola existem situações de racismo. Por quê? Porque a escola é um espaço, uma comunidade, que faz parte de uma comunidade maior chamada sociedade. A primeira comunidade da criança é a família, a segunda é a escola. E tanto a família quanto a escola, né, e agora falando exclusivamente só da escola, ela está inserida na nossa sociedade. E ela recebe da nossa sociedade todos os problemas que a sociedade enfrenta. E a nossa sociedade é machista, a nossa sociedade é racista, a nossa sociedade é violenta. Por isso que a gente acaba observando, dentro dos espaços escolares, essas situações também de violência. E a gente precisa combater. Mas eu entendo, né? Entendo que só a escola, ela não vai conseguir resolver todo o problema social. Mas a escola tem um papel importante, né? A escola dentro da sociedade, por mais que ela seja apenas uma comunidade, ela tem um papel importante, pessoal. E eu digo outra coisa para vocês, viu? Eu acho até que nós não estamos piores como sociedade por conta do nosso trabalho na escola, sabia? Eu sei que, ai, Karina, você está com muita fé. Gente, a gente vai na contramão de muita coisa na sociedade. E eu acho que a gente não só, e repito, tá, pessoal? Que a gente só não está pior mesmo por conta do trabalho da escola. A autodeclaração racial é um processo complexo na sociedade brasileira e pode ser observada a partir de 3 fundamentos do letramento racial crítico, tá? Então, gente, é um processo complexo. Então, mesmo a gente trabalhando esse ano com os estudantes, né, isso não vai se resolver. É um trabalho, pessoal, contra 388 anos de processo escravagista no Brasil, onde se desenvolveu um racismo estrutural que ainda está presente. Nós temos, gente, 100 e poucos anos, 1888, nós temos aqui, eu sou péssima em matemática, nós temos 150 anos por aí, acho que nem isso, em que nós libertamos, né, nós acabamos com a escravidão no Brasil. E nós temos 526 anos de história. Porém, nós temos 388 anos desses 526 anos de história, onde nós tivemos esse sistema no nosso país. Nós somos um dos últimos, o último país na América a acabar com esse sistema. Então, está muito enraizado nas nossas estruturas. E a gente vai precisar de um tempo para tirar isso, para mudar, tá? Então, gente, e da mesma forma, por isso que não é fácil, gente. É complexo, como o Paulo falou, tem pai que não aceita, tem pai que fica bravo, né? Eu não vou me identificar, né? Enfim. Então, por quê? Porque realmente vem desse processo histórico que a gente observa na nossa sociedade. E esse letramento
racial crítico, né, que a gente precisa desenvolver, que a gente pode começar a desenvolver, a gente consegue observar que no processo de autodeclaração racial, ele passa por 3 fundamentos, ó. Identidades raciais são aprendidas e resultado de práticas sociais. Então, a gente precisa ensinar da mesma forma, gente, que os nossos alunos aprenderam a ser racistas, aprenderam a criar certos estereótipos em relação ao povo negro, ao povo preto, pardo, né? Eles podem aprender diferente. Da mesma forma que a gente aprendeu, né, o racismo, que o cabelo bonito é aquele cabelo liso, que o negro, ele só está, a gente só consegue observá-lo em atividades onde demanda muita força física. Isso tudo, gente, foi construído socialmente. E a gente pode mudar isso, tá? Vocabulário racial. Ah, mulato, moreninho, serviço de preto. São vocabulários racistas que também foram aprendidos durante a construção da nossa sociedade como um todo. E a gente também pode tirar, a gente pode desconstruir isso daí. E a percepção de que o racismo se manifesta em atitudes cotidianas, né? Como a gente falou, acho que foi uma cursista dessa turma que falou para mim que ela entra numa loja, vê o segurança seguindo. E a gente observa também, se você vê um negro numa rua, né? Numa rua, as pessoas às vezes trocam. Ontem a cursista comentou, né? Vou dar o exemplo dela. Ela é casada, ela foi casada com um homem negro e os seus filhos são negros. E ela disse assim que o filho dela é doutor pela UEL, em biologia. Até falou o nome lá, eu esqueci. E ele adora os animais, enfim, né? E disse que ele sai para pedalar. E ela fala, filho do céu, e ela mora ali em Londrina, num lugar em Cambé, e tem uma passarela, né, que acho que liga ali, porque ali é uma cidade super, né, Londrina é super desenvolvida, tal, e Cambé é colado em Londrina, e diz que tem uma passarela, e ele sai para pedalar à noite, aí diz que ela falou assim, filho, por favor, toma cuidado, tal, né, ele falou, mãe, eu não preciso me preocupar, porque quando eu tô na passarela, as pessoas fogem de mim. E ela falou que isso doeu muito nela como mãe. Então, gente, isso é o quê? A percepção de que o racismo se manifesta em atitudes cotidianas, né? Então, a gente precisa tirar esse estereótipo do negro marginalizado, do negro ligado à criminalidade. O filho dela é um doutor. E você vê, em pleno século XXI, ano de 2026, ele pega a bicicleta dele, que ele gosta, ele acho que faz pedal, ele passa nessa passarela, as pessoas se afastam dele. Então, são atitudes, gente, e talvez sejam por isso, né? Talvez não. Aqui são alguns fundamentos, algumas situações, pessoal, que às vezes fazem com que o nosso estudante não se reconheça como preto ou pardo, né? Não se reconheça. E olha só, pensando como escola, pensando como educadores, pensando como cidadãos, como que a escola pode, né, ajudar na construção dessas identidades raciais? Que postura eu quero como educador? Eu quero continuar reproduzindo o discurso que está lá fora, ou eu quero propor uma mudança justa? Fazer o meu aluno entender os processos históricos, entender o porquê de certas práticas raciais e mudar essas práticas. Que práticas pedagógicas eu posso desenvolver com os meus estudantes em sala de aula para o desenvolvimento de um vocabulário racial adequado? Para que falar moreninho? E por que não falar preto ou pardo? Porque moreninho, gente, é a negação, né? Você está negando ali aquela identidade. Mas por que negar? A gente precisa reconhecer, precisa celebrar, precisa entender essa identidade como uma identidade que ajudou a construir a nação brasileira e que tem muitas contribuições. E aí, a partir disso, a gente vai mudando a percepção, vai mudando os estereótipos, vai ampliando os horizontes. E quem sabe, pessoal, né, que um dia a gente consiga, pelo menos na escola, né, fazer o quê? Fazer com que atitudes racistas, né, a gente consiga combater as atitudes racistas que ocorrem no ambiente escolar. Levanta, faz assim com o joinha, quem
observa ou já observou atitudes racistas no ambiente escolar? Todos nós, né? Então, pessoal, é por isso que nós precisamos trabalhar na escola. Mesmo a escola sozinha não dando conta de toda essa problemática, de toda essa questão social, mas a gente precisa trabalhar na escola. O nosso aluno que chega hoje para nós, ele tem um pai que não teve essa construção, que não teve essa prática de entender, de olhar o povo negro e perceber a sua potência, a sua contribuição. Eles vêm de uma educação onde a sociedade negra foi marginalizada. Então, pessoal, a gente precisa trabalhar com esse estudante para que ele possa falar para o pai também. Olha, a gente tem valor, a nossa história tem valor, nós tivemos contribuições para o nosso país, tá? Eu vou passar aqui para vocês um outro vídeo, tá? Para vocês assistirem. Não me chame de mulato. Não me chame de mulato. Não me chame de moreninha. Eu sou preto. Eu sou preta. Eu sou parda. Admito e honro minhas origens. Não é hora de hesitar. É hora de assumir quem somos. Não tenha vergonha. Não tenha receio. Tenha orgulho de ser quem você é. Tenha orgulho da sua cor. Na hora de se autodeclarar, faça isso com firmeza. Se diga preto. Se diga preta. Se diga parda. Aqui nós temos mais um vídeo também, né, produzido pela Secretaria do Estado da Educação, né, que faz parte aí da campanha de qualificação racial. Por que os termos mulato e moreninha são rejeitados por esses estudantes, pessoal? E, em geral, pelo movimento negro brasileiro? O moreninha, a professora já falou. E o mulato, vocês sabem por que eles são rejeitados? Esse termo é rejeitado por esses estudantes? Gente, o termo mulato, ele surgiu no nosso país para se referir a miscigenação, tá? De uma forma pejorativa. Por quê? Mula, porque vem da palavra mula. Porque a mula, ela origina-se do quê? Né? Do cruzamento ali do cavalo com o burro. Aí surge a mula. E eles usavam isso para os povos, né? Para as pessoas que eram descendentes, que havia ocorrido uma miscigenação entre uma pessoa branca e uma pessoa preta. Então, eles chamavam de mula. E eles deram esse apelido, essa qualificação, de forma pejorativa, tá? E que outros termos nós devemos evitar, né? Porque carregam estereótipos e discriminação. Cabelo ruim, teta de nega, que é aquele doce, né? Que a gente pode chamar marshmallow com cobertura de chocolate. Na verdade, Maria Mole, né? Não, Maria Mole como cobertura de chocolate. Karina, qual que é o estereótipo, gente? As mulheres negras escravizadas, elas eram vistas como objetos e muitas delas sofriam abuso sexual por parte dos seus donos, por parte dos senhores, né, de engenho e outros homens, enfim. A miscigenação do nosso país, eu acho maravilhoso. Eu falo para os meus alunos, a gente vê a Copa, né? Você vê uma torcida norueguesa, a torcida viking, você vê uma torcida do Japão, você vê uma torcida até da própria Argentina, que é aqui do lado da gente. Você vê ali mais ou menos um estereótipo semelhante. Agora nós não. Você vê, ó, olha aqui a gente nessa reunião, como somos diferentes. Mas, pessoal, a gente não pode negar nossa história. Né? A miscigenação brasileira, gente, ela ocorreu, no princípio, com muito abuso sexual das mulheres negras e indígenas. Então, teta de nega é um termo pejorativo, tá? Que carregam estereótipo e discriminação. Serviço de preto, como eu falei para vocês, tá? E tem mais, tá, pessoal? Eu estou abastecendo a biblioteca de vocês e lá no nosso Saiba Mais tem a cartilha Expressões Racistas, que elas nos ajudam a combater esse tipo de atitude em sala de aula, que inclusive, gente, vocês podem utilizar na implementação de vocês, tá? É uma sugestão que vocês podem utilizar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos seguir. Bom, então, pessoal, agora nós vamos
assistir a um outro vídeo da mesma campanha, tá? E este vídeo aborda a dificuldade na identificação de pessoas pardas, tá? E aí eu vou pedir para vocês pensarem e me ajudarem aqui respondendo no chat. Quais fatores podem explicar esse cenário? Por que tem essa dificuldade na identificação de pessoas pardas, tá? E aí eu vou pedir para vocês no chat colaborarem com a gente, respondendo a pergunta. Você olha pra mim e provavelmente não sabe me identificar. Eu sou parda. O meu cabelo é negro. O meu nariz é negro. E os meus pais são negros. Não são apenas os traços físicos que eu vejo no espelho. É a minha história, a minha cultura e a minha raiz. Eu reconheço as minhas origens. E eu me reconheço como parda. Mas e você? Se reconhece? Olhe para si mesmo e conte a sua própria história. Na matrícula escolar, declare quem você é. Somos pretas, pretos, pardas e pardos. Nós somos a maioria da população brasileira. E aí, pessoal, quem pode responder para nós? Quem pode compartilhar aqui no chat? Quais fatores, gente, na opinião de vocês, dificultam essa dificuldade, né, das pessoas se declararem como pretas ou pardas? No caso aqui, especificamente da pessoa parda, né? Pessoal, aqui o slide trouxe o seguinte, tá? Pardo, pessoa que se reconhece como negra e apresenta traços de miscigenação, sendo frequentemente associada a tons de pele mais claros ou mistura de ascendência, tá? Então, pardos mais pretos igual a negros. Então, quais fatores podem explicar esse cenário? Essa dificuldade de se reconhecer como pardo. Gente, eu não vou insistir em vocês responderem, tá? Por quê? Porque vocês, nas colocações de vocês lá no acolhimento, alguns colegas, como no caso o Evandro, a própria Aldinete, né? A Michele, né? Nas falas, a Gisele, colocaram já questões, né? Que o porquê há essa dificuldade em se autorreconhecer, tá? Então, eu vou passando agora, tá, gente? Vou seguir aqui com a nossa reunião. Então, olha só. Pode falar, Maria Aparecida. Boa noite. Tá me ouvindo? Ô, professora, eu não sei se eu vou conseguir responder o que você está perguntando ali, mas eu vou contar um fato que aconteceu, né? Eu acho que vai dar certo com esse daí que nós estamos trabalhando hoje. A minha menina, ela tinha acho que 4, 5 aninhos, e veio um papel da escola para se autodeclarar. Pardo, negro, branco, uma coisa assim. Tá tudo aqui, ó. Amarelo, branco, indígena. Então, aí eu coloquei que ela era parda, porque eu me considero parda, né? Minha mãe é negra, meu pai é branco, e meu marido também é negro, e eu sou, como eu me considero parda, né? Eu coloquei que a minha filha era parda. A professora não aceitou, disse que ela era branca. Só que ela é parda, ela é tipo essa mocinha que estava no vídeo aí. Ela tem um cabelo cacheado, a pele dela é uma cor meio amarelada, assim, meio, não é definida, é uma cor bonita. Então, eu coloquei, e às vezes acontecia isso, deles não aceitar que eu colocava que ela é parda. Eles queriam que eu colocasse que ela era negra, que ela era branca, mas eu sempre coloquei que ela é parda. Perfeito. Até eu falei para ela, filha, você poderia concorrer pelas cotas, porque você é parda. Ela falou, mãe, eu não posso, porque não tem como eu provar. Pela cor da minha pele, não tem como eu provar. Eu falei, o seu cabelo não nega. E ela sofreu muito bullying na escola por ter o cabelo cacheado, né? Ela sofreu muito bullying desde pequenininha. Aí teve um tempo até que uma
uma coordenadora da escola, né, incentivou a fazer um alisamento de cachos. Não acredito. Aí eu fiz. Aí com 14 anos, ela não aceitou mais. Ela falou, não, eu sou negra e eu não quero saber, vou usar meus cachos. Hoje, graças a Deus, ela está com 22 anos, o cabelo dela está enorme, ela ama aquele cabelo, e é tudo para ela, aquele cabelo, e ela já sofreu bastante por causa disso. Né? Não sei se eu consegui responder o que você estava perguntando, mas como esse tema hoje, eu estou me sentindo assim meia constrangida aqui, e eu sinto que alguém pode estar também, só que é um tema que mexe muito com a gente, né? Minhas filhas, outros também que pode estar dentro do grupo, que é um tema assim muito, acho que mexe muito com a gente, então a gente fica meio com medo de falar alguma coisa. Assim, Maria, a sua colocação foi perfeita, tá? Eu também, enquanto professora formadora, né? Eu também fico, assim, preocupada de falar. Até, gente, eu fazia algo errado. Vocês acreditam que quando tinha um aluno meu na sala, eu falava moreno? Porque eu achava que se eu falasse preto, eu estaria ofendendo ele. E olha que eu sou professora de história. Então, Maria Aparecida, no seu exemplo, a professora não sabia, não sabe. Porque, gente, quando eu era aluna, eu nunca estudei sobre as contribuições dos povos africanos na sociedade brasileira, nem dos povos indígenas. Eu passei a estudar, eu me lembro que eu entrei na faculdade em 2004, em 2003 tinha começado a lei. E aí nós começamos a estudar. E eu acho que eu comentei com vocês na aula passada. A África, quando os portugueses, os europeus chegaram na África, ela tinha reinos, impérios, tinha universidades. Isso era desconhecido da nossa sociedade. E a gente teve uma história, pessoal, onde a população negra e indígena, elas foram marginalizadas. Então, Maria Aparecida, dá para até perdoar o desconhecimento dessa professora, né? Agora, uma das práticas, por exemplo, que eu acho um absurdo, e assim, era coisa muito forte, que eu me lembro que na década de 90, gente, aí quando saiu aquela escova japonesa, todo mundo tinha que alisar os cabelos. Então, você vê, ó, a solução que a escola encontrou para tua filha foi a pior possível. Não, você tem que se adequar, vai alisar teus cabelos. E hoje, graças a Deus, gente, o que tem de produtos valorizando a beleza da mulher brasileira. Quando nós éramos adolescentes, não tinha isso, gente. Hoje tem ativador de cacho, tem eu acho barato, ai meu Deus, mas assim, aqui eu estava atrás também que meu cabelo é crespo. Eu tenho ancestralidade negra na minha família e eu tenho muito orgulho disso, né? Então, por exemplo, o meu cabelo ele é cacheado, ele é crespo, então com a umidade ele tem muito frizz, né? Então tem um produto aqui no Brasil chamado Lola From Rio que tem para todos os cabelos nossos, porque a gente tem uma infinidade de tipos de cabelo, porque nós somos uma sociedade onde nós tivemos muita miscigenação. Hoje, eu não sei vocês, meninas, mas eu tenho algumas alunas na escola que elas assumem o cabelo delas. E eu acho isso o máximo. Inclusive estudantes. Com aqueles cabelos grandes, né? Cheios de cacho, crespo. E eu acho barato, eu acho isso muito legal. Então, infelizmente, Maria Aparecida, tua menina, né, hoje está com 22 anos, ela não conseguiu encontrar pessoas no ambiente escolar preparadas, né, para lidar com essa situação. Algo, gente, que a gente pode agir diferente dessa vez. Né? Olha a importância desse tema, da autodeclaração dentro ali do RCO, porque a gente pode agir diferente, a gente tem como agir diferente agora, tá? Então, gente, assim, pegando o gancho ali da Maria Aparecida, né? Todos os professores têm no RCO agora no segundo trimestre esse slide, esse material que trabalha a autodeclaração racial, um direito à identidade. E aí vai muito do professor também, pessoal, ir atrás, pesquisar, como é que eu trabalho, né? Como que eu posso fazer? Porque aqui, ó, olha só, o que é a autodeclaração racial? É o direito fundamental de cada pessoa se reconhecer e ser reconhecido dentro de uma identidade étnico-racial específica. É muito bom você ter um mundo diverso de pessoas,
né? Essa declaração é feita com base nas categorias estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, nós temos a amarela, a identidade racial amarela, branca, indígena, parda, preta. Ai, professora, por que eu preciso me reconhecer? Gente, porque vai além da sua cor da pele, envolve a sua ancestralidade, a sua cultura, o sentimento de pertencimento de um grupo social. Isso vem lá da sua ancestralidade, vem da sua história. Ah, professora, mas eu tenho vergonha, porque o meu povo foi escravizado, sim, foram, mas ele contribuiu para a nação brasileira. Você sabia que a estrada de ferro aqui da Graciosa, uma das mais lindas desse país, elas foram construídas, pensadas por 2 engenheiros negros, os irmãos Rebouças? Você sabia que nós tivemos a primeira engenheira negra que estudou na UFPR e ela ajudou a construir uma usina hidrelétrica? Não sei qual a usina, mas construiu. Então, pessoal, é resgatar, é resgatando, é trabalhando, é confrontando, né? Esse estereótipo, essas colocações racistas que estão aí e fazendo os nossos estudantes se reconhecerem. Gente, o que vocês acharam desses vídeos que a CED criou? Com os próprios estudantes falando. O que vocês acharam? Vocês acham que se eu chegar para o meu aluno e falar, galera, vocês precisam se reconhecer, vocês precisam se valorizar. Agora, se eu mostrar esse vídeo, será que tem um impacto diferente? O que vocês acham? Representatividade, né, prof? Com certeza, aí são gente do Colégio Estadual do Paraná. Eu, inclusive, quero fazer o seguinte, tá? Eu vou falar com eles na próxima segunda. Eu vou falar primeiro com eles e vou ver o que eles vão me trazer. Pessoal, autodeclaração, você se reconhece e tal, não sei o quê? Eu vou falar com o slide da RCO. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para eles registrarem tal. Depois eu vou passar um vídeo com estudantes da rede estadual, assim como eles, e daí eu vou fazer novamente a pergunta. Porque, pessoal, eu gosto muito da questão do significado. Você pegar estudantes que estão no estado, que estão nas salas de aula, iguais a eles, e colocar esses meninos para falar com eles, eu acredito que o impacto é outro. Eu acho assim que o impacto é mais significativo. Gente, então agora chegou o nosso momento na prática, tá? Coloquei aqui o material para vocês acessarem. Então, eu vou dividi-los em 4 grupos, e cada grupo vai escolher o redator, que é o que vai digitar, e o relator, que vai apresentar depois. Olha, grupo 1, sala 1, grupo 2, sala 2, grupo 3, sala 3, e o grupo 4 é a sala principal, tá, pessoal? Então, vocês vão aí acessar ali na guia o grupo de vocês e vocês terão uma reportagem, acesso a um dado, né, de uma reportagem. Ah, perdão. Desculpa, gente, isso foi na prática da semana passada. Aqui vocês vão criar como se fosse uma atividade, uma aula, uma proposta para trabalhar com os estudantes a autodeclaração, a qualificação da autodeclaração racial. E, gente, olha só, já uma sementinha aí, uma ideia que vocês podem utilizar, vocês podem adaptar para as implementações de vocês. Inclusive, pessoal, vocês podem utilizar esses vídeos aqui com os estudantes de vocês, aqui do material, tá? Então, eu vou fazer fazer as salas temáticas. Eu vou entrar em cada sala para ver se está tudo ok e não tem dúvida. E eu vou aproveitar também, gente, esse momento para fazer a nossa chamada, tá? Então, eu vou entrar ali, vou perguntar se tem alguma dúvida, tal. E aí, né, não tiver, eu vou sair e vocês saibam que eu estarei fazendo a chamada de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui nossas salas. Pessoal, nós teremos
3 salas com 4 cursistas e uma sala com 1, tá? Quem são os cursistas da sala principal? Aldinete, Denis, Evandro e Michele, tá bom? Então, agora eu vou iniciar as salas, tá? Nós teremos 17 minutos para fazer atividade. Professora, a sala principal é o grupo? É o grupo 4. 4, tá. Sempre que a sala principal é o 4, né? Sim. Beleza. Ó, então, parei de compartilhar para vocês poderem fazer o trabalho. Ó, falta a Tânia aceitar a sala dela. Aí fica tudo certinho, tá, Tânia? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Nosso grupo é o 4, né? Tô tentando Boa abrir noite. aqui para ver. Bem, o que nós temos que fazer é sobre esse texto que ela colocou aqui. Eu entendi que parece que ela falou, não, já repetiu, mas não é o mesmo texto, né? Ela está pedindo aqui, a gente tem que desenvolver uma ação de autodeclaração, autodeclaração racial, né? Com os estudantes. Daí tem aqui o objetivo e a descrição e o momento, como que vai ser. Daí a gente tem que pensar em alguma coisa. Deixa eu ver aqui. E o que eu pensei assim? Acho que começar primeiro a partir da família do aluno, né? Que, se ele tem uma descendência, acho que nesse sentido, para uma coisa forçada, o indivíduo querendo se autodeclarar de uma coisa na qual ele não se reconhece, da qual ele realmente não é. Então, eu acho primeiro um trabalho com os alunos no sentido de buscar suas origens. Daí, a partir da origem, promover a autodeclaração. Então, peraí, a gente vai fazer primeiro um momento com os pais e com os alunos, seria isso? Isso. Primeiramente, acho que assim, um trabalho do aluno, para ele buscar na família como que a família se identifica, né? Para perguntar se ele é de descendência negra, se não tem. Eu acho que a partir disso. Daí ele trazer isso para a escola, daí trabalhar em cima disso a partir de uma tentativa de autodeclaração daí, né? Deixa eu tentar aqui escrever. Plantar essa sementinha desse interesse em ele se reconhecer ali. Isso. Porque vai ter aluno que não vai ter, né? Na verdade, nesse momento, todos têm, né? Hoje em dia, no Brasil, basicamente, quase todo mundo tem descendência negra, né? Tem alguma coisa africanizada ali, né? Tem uma. Mas nós temos realmente alguns casos em que as pessoas não têm, né? Não tem esse reconhecimento até pela própria aparência mesmo dela, que ela não tem mesmo, né? Então, a partir disso, daquele que tem, fazer a autodeclaração. E o que também tem que não se identifica enquanto negro, também se autodeclarar enquanto branco também, né? Nós vamos ter alguns casos que a pessoa vai ser realmente de origem, né, alemã, enfim, coisa e tal, pode acontecer muito no Paraná isso aí, né? Em outros lugares do Brasil. Mas a autodeclaração propor nesse momento ali também, né? Porque nós teremos os alunos que vão fazer o seu autorreconhecimento enquanto pardo, enquanto negro, que tem a sua origem, mas os outros que não terão também. Então, a autodeclaração para todo mundo, na verdade, mas enfatizando a questão dos alunos negros que tendem a se negar, que tendem a esconder ou até usar a cor parda como estratégia para não se reconhecer enquanto negro também, né? Seria trabalhar a árvore genealógica? Isso, eu acho que assim, uma primeira entrevista com a família, né? Da origem da família. Professor, eu anotei algumas coisas aqui, sugestão, mas daí a gente vai mudando, tá? Poderia ser feito primeiro uma roda de conversa com os alunos, né? Que daí o professor poderia fazer falando, né, da questão de cada um ser único, né? Da declaração, o que significa essa identidade, por que é importante conhecer e valorizar a origem e o que é a diversidade, né? Perfeito.
a diversidade de raça, né? Que a gente pode usar, né? Isso. De raça. Tá, eu vou anotando aqui, daí depois eu projeto para a gente, coloco na tela para a gente ver. Depois, num segundo momento, deixa eu ver. O que a gente pode fazer? Então, primeiro momento com os alunos, depois eles vão buscar em casa, né? Que daí seria o momento com os pais. Deixa eu ver. E depois o momento da autodeclaração da própria escola mesmo, dele, feito por ele mesmo. Na sala, né? De aula, enfim, na escola. Deixa eu ver aqui para escrever. Daí a gente pode. A gente tem muitas ideias, né? E na hora de colocar. Sim. Apresentação dos principais pontos, explicando o conceito de identidade racial, finalidade da autodeclaração, esclarecendo dúvida, utilização. A professora falou guia de qualificação de autodeclaração racial, esse termo, né, que está aqui, guia de qualificação racial, esse termo mesmo. Então, ó, primeiro, deixa eu ver a descrição das ações que a gente tem que fazer. Então, primeiro com os alunos, depois com os pais, né? Daí, ó, o momento com os pais, que seria a reunião, não sei outro nome que a gente possa utilizar, apresentação dos pontos, explicando o conceito de identidade racial, finalidade, autodeclaração, relevância para a educação. E esclarecimento de dúvidas, utilizando como referência o guia de qualificação de autodeclaração racial. Isso? Em cima disso, daria até para trabalhar com ele, olha, você dentro de uma escola ou dentro de uma universidade, com a intenção de entrar numa universidade, você tem direitos em uma inscrição, tipo, exemplo, direito, pode ser o direito de cota, que seja, mas, mostrar para ele que ele tem esses direitos, que ele pode buscar esses direitos. Acho que seria a conscientização também do que poderia trazer de benefício para eles também. Então, aqui, deixa eu ver. Esses direitos trazendo os benefícios, né? Tá, deixa eu colar aqui. Deixa eu pensar como vou sistematizar aqui. Gente, que eu estou arrumando aqui para ver. Então, esse último seriam os benefícios, né, da autodeclaração. A gente tem que colocar, né? Descrição. E até a necessidade da criação de políticas públicas baseadas nesses dados. Eu acho que principalmente isso também, né? Algo assim que do que realmente a sociedade precisa saber desses dados, dessas informações, né? E ela se reverte depois em políticas públicas, isso. Sim. Deixa eu colocar aqui, então, o terceiro. Benefícios. Aí eu acho um tema assim, bem delicado, né? Forma de falar. Identidade, pertencimento, construir políticas públicas para ficar. Eu fiz uma colinha aqui. Produzi uma colinha, vamos ver se dá certo. A gente, nos dias de hoje, tem até um pouco de receio, talvez, de falar alguma coisa. Os termos, errado, né, professor? Né? Fica.
Ó, esse terceiro momento... É complicado falar, né? É difícil. Uhum. Ó, o terceiro momento, já vou projetar aqui para vocês verem. Vocês foram falando um monte de coisa, eu criei um prompt, não vou mentir, joguei na IA o terceiro momento, tá? Muita informação e eu não... Vou colar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para... Deixa eu copiar ali. Porque tem um monte de termo que eu não sei, eu não domino. Eu me sinto uma perdida em alguns termos aí. Só contando uma historinha rápida, eu trabalhei com um senhor que ele era bem negro, sabe? Uhum. Eu queria ver ele ficar meio encucado, era você chamar ele de polaco. Claro, levava no tom de brincadeira. Mas todo mundo que a gente encontrava na cidade, a gente sempre brincava com ele. Ô negão, não sei o quê, mas ele gostava assim, sabe? De ser chamado assim. E até hoje, eu encontro ele na rua, eu brinco com ele, o polacão, e arrumar a cabeça com ele. Deixa eu ver. Eu tenho um amigo que a irmã dele mora no Canadá. E lá eles são muito, né? Ele já foi 3 vezes para lá e disse que lá eles são negros, né? Diz que lá o preconceito é em relação às pessoas brancas na região que ela mora lá. Diz que é tem muito preconceito. Eu vou projetar aqui. Deixa eu ver. A prof tá aí. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo para vocês? Tá. Ó, então vamos ver aqui, ó. Tá muito pequeno? Já tá bom. Tá bom? Tá bom. Ó, então nos objetivos, acho que a gente pode apagar aqui, né? Para ficar mais bonitinho. Então, sensibilizar os responsáveis sobre a importância da autodeclaração racial no ato da matrícula escolar, né? Esclarecer que a autodeclaração é um direito do estudante, um instrumento de reconhecimento da identidade étnico-racial, demonstrar que as informações coletadas contribuíram para a formulação de políticas públicas estaduais, promovendo a equidade e a inclusão, e incentivar os responsáveis a realizar a autodeclaração de forma consciente, respeitando a identidade racial do estudante. Né? Acho que Querem colocar mais alguma coisa? Eu acho que é isso aí mesmo, né? Então, daí a gente, nos momentos, né? Aquele que a gente já tinha colocado, só para verificar. Primeiro momento, a roda de conversa com os alunos, né? Quando o professor vai levantar as questões da reflexão, que daí é o que faz cada pessoa ser única, o significado da identidade, porque é importante conhecer e valorizar as origens, e o que é a diversidade de raça. Né? Então, esse com o estudante, depois, o segundo momento que a gente pensou, no primeiro ali, vocês querem colocar mais alguma coisa? Vocês foram falando, eu fui só anotando ali. Não sei se pulou alguma coisa, se eu perdi. Acho que é isso mesmo. Isso. Daí o segundo, reunião com os pais responsáveis. Apresentação dos principais pontos, explicando o conceito de identidade racial, finalidade da autodeclaração e relevância para a educação. E esclarecimento de dúvidas, utilizando como referência o guia de qualificação da autodeclaração racial, né? Que é igual que está aqui falando que a gente tem que fazer a referência, né? Os cards de divulgação. Daí aqui, ó, os benefícios da autodeclaração racial. Daí ele traz uma lista, né? De benefícios, né? Fortalecimento da identidade, que possibilita o estudante que reconheça e valorize a sua identidade étnico-racial, promover a autoestima, o respeito, contribuição das políticas públicas mais eficazes, né, que foi o que o professor Denis falou, né, da autodeclaração, que permite a melhoria, o conhecimento do perfil do estudante, promover a equidade na educação, planejamento das ações e programas, fortalecer a implementação de ações afirmativas, né, como subsidiar, políticas de inclusão, permanência, grupos historicamente vulnerabilizados, valorização da diversidade na escola, né, a cultura a respeito da diferença, combate ao racismo, e produz dados confiáveis para a gestão educacional, né, são a questão de diagnóstico preciso, a decisão e investimento mais adequado. E as cotas, né? Sim.
Cotas raciais. Acho que esse é o ponto final. O que vocês acham? Tem que colocar mais alguma coisa? Cotas raciais ou os benefícios dessa autodeclaração, né? E principalmente colocando essas cotas aí enquanto uma compensação, na verdade, histórica e social, frente ao grupo que foi massacrado por 388 anos aí, né? É uma tentativa de reparo, na verdade, né? Desse prejuízo social, né? E de desenvolvimento social de cada um. De toda uma etnia, de todo um grupo étnico, né? Porque a cota, ela gera muito preconceito, principalmente com os pais dos nossos alunos, eles têm muita dificuldade de entender isso, né? Então, eu acho que principalmente explicar isso para eles no momento da reunião ali, né? O que é a cota realmente, né? Porque ela é massacrada, né? E esse período de escravidão, porque para eles é algo muito longe, eles falam assim, foi lá atrás, meu avô não pegou, eu não peguei, não sei, não vejo isso, percebi isso. Mas a história da escravidão é uma história muito pesada, né? Muito difícil. Sim. Então, deixa eu mudar esse aqui para cá. Isso, mais alguma coisa? Ó, esse link a gente tem que colocar lá no nosso trabalho. Eu vou ter que colocar aqui para depois vocês copiarem, para não perder. Deixa eu ver, tem mais um tempinho. Tem 1 minuto. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Quer mudar alguma coisa? Não. Isso não? mesmo. Acho que isso? Tá aí mesmo. Beleza. Daí, depois, acho que será que a prof vai pedir para todo mundo apresentar? Acho que tem um relator, né? Enfim, tá aqui. Vamos ver, daí a gente vai falando, quando a gente resume. Eu acho que o relator poderia ser você mesmo, né, Michele? Porque você já escreveu, você está bem inteirada do que você já colocou aí. Tá, pode ser. Daí vocês vão me ajudando. Se eu esquecer alguma coisa, daí vocês vão complementando. Ou me cortando, né? Que vai que eu falo demais, eu falo alguma coisa errada, vocês me corrijam, por favor. Agora, os colegas vão voltar aqui. Já eles começam a aparecer. Aparecer. Ó, colei o link aqui para vocês para colar lá no trabalho, tá? Olá, gente. Meus queridos, não esqueçam de ligar as câmeras, tá? Eu tinha uma cursista falando para mim que sofria bullying. Quem era que estava ali? Daí, bem na hora, a gente foi abduzido aqui na sala. Era eu, prof. Falavam do seu cabelo, né? Quando eu era mais nova, eu era cabelo de bombril, assolã, que o meu cabelo não parece, que ele tá preso e puxado, mas ele é bem enrolado e eu nunca alisei ele. E as pessoas me perguntam se eu nunca quis alisar. Eu falei, não, nunca quis alisar. E ele é bem grosso, bem comprido, bem enrolado mesmo, armadão. Que agora ele tá sujo e preso, né? Mas na escola eu sempre era chamada dessa forma, principalmente cabelo solto. Eu soltava pouco por causa disso. Meu Deus, E nenhum professor te ajudou em relação a isso? Na época que eu era mais jovem, não. Infelizmente, as histórias, né, que a gente passa mesmo que... Enfim. Pessoal, agora, então, nós vamos apresentar, tá? Deixa eu olhar aqui. Tá, certinho. Estamos dentro do tempo hoje. Então, vocês terão, gente, 4 minutos cada grupo para apresentar, tá? Então, nós vamos começar com o grupo 1. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui, deixa eu só abrir a aba aqui do trabalho de vocês. Grupo 1. Quem é o relator, por gentileza? Prof. Oi. Eu dei um clique aqui e saiu do meu grupo sozinho, a gente não tinha finalizado. E eu não sei como voltar. Não, é que acabou o tempo, Tânia. Acabou o tempo. Tá. Que grupo vocês são? Eu acho que é o 3. Grupo 1. Grupo 1? Tá. É o 1? Paulo César que está falando? Nós somos o grupo 1. É o grupo 1. Tá, então, pessoal, o que vocês acham de vocês apresentarem o que vocês construíram, tá?
Tudo bem? Se não deu para terminar, não tem problema. Vocês apresentam o que vocês construíram. Quem vai ser o nosso relator? Ou relatora? Pode ser eu, prof. Apesar da Tá voz. ótimo. Tá Desculpe, rouca? Tá com gripe? E hoje à tarde foi meio intensa. Então, Eliane... Eita, parece que eles adivinham, né? Aí que... Eliane, você vai falando, eu vou subindo para você, tá bom? Para te auxiliando, tá? Tá bom. Então, nós pensamos ali, né, em 2 objetivos, na verdade, né? 2 objetivos que acredito que dê conta de fazer a nossa proposta. Então, possibilitar os profissionais a identificar como as identidades raciais são construídas historicamente, o impacto disso nas relações sociais e estruturais, e estimular a autopercepção racial dos participantes para que compreendam sua própria identidade e a importância política do ato de se autodeclarar. Então, a gente pensou no primeiro momento, né, fazer ali com os professores e funcionários, aproveitar um momento de estudo e planejamento, que é um momento que é um dos únicos momentos que nós podemos, né, eu digo nós que sou pedagoga, que nós conseguimos juntar, né, todos os professores e funcionários. Então, neste momento de estudo e planejamento, a gente propor os vídeos que a gente assistiu aqui, os documentos, possibilitado dessa parte de fundamentação para propor, né, o que pode ser desenvolvido com os estudantes. Aí eu não sei se caberia ali, mas a gente já pensou em algumas ações para estarem complementando, né, essa parte, que seria, depois desse primeiro momento, promover rodas de conversa e escuta entre os professores e funcionários, depois promover equipe multidisciplinar na escola para propor atividades que abordem e trabalhem o tema proposto. E a gente pensou também numa ação coletiva no colégio entre todos os componentes curriculares. Como tem lá o dia D, tem ações, né, específicas que o Estado já possibilita, está organizando na escola uma semana, um exemplo, né? Uma semana onde todos os componentes irão abordar o mesmo tema de maneiras diferentes, porque eu acho isso um trabalho muito rico, né? Porque o professor de filosofia, ele tem uma visão, de matemática ele tem outra. Então, assim, fazer um trabalho diferenciado, e aí um faz um cartaz, o outro faz apresenta, né, faz uma representação, o outro faz uma música, e aí fazer essa troca entre o próprio colégio ali, numa semana, e uma coisa que a gente conversou também, que é importante que isso tenha continuidade, que não seja só a semana, né, digamos lá, a semana D e acabou, que tenha essa continuidade, e aí a escola, de acordo com a sua especificidade, organizar momentos ali para que aconteça essa ação. Agora me veio outra sugestão também, dá para fazer uma caixinha, onde o aluno pode colocar ali situações que ele passou na escola, que se sentiu constrangido, enfim, eu acho que o importante mesmo é todos falarem, né, independente de funcionário, professor, pedagogo, diretor, terem essa ação conjunta. Acho que seria isso, prof. Muito bem, obrigada, parabéns pelas ideias. E, gente, lembrando que vocês podem utilizar, né? Aqui já são sementinhas para vocês irem pensando na implementação de vocês. Parabéns. Próximo grupo, grupo 2. O grupo 2. Quem será o nosso relator ou relatora? Está me ouvindo? Sim. Uhum. Então, o nosso grupo ficou estabelecido, então, para nós esboçarmos uma aula, né? Como as 4 do grupo somos da educação especial, nós pegamos o componente curricular da língua portuguesa, que uma das nossas colegas tem a formação. Então, o público-alvo nós colocamos alunos de 8º ou 9º ano, né, do ensino fundamental, e o objetivo já veio, né, para nós, que era a autodeclaração racial, um direito à identidade.
Então, como objetivo, nós pensamos em apresentar vocabulários, conforme a professora já trabalhou com a gente agora, né, no início da aula, com expressões, palavras, frases, né, antirracistas, e fortalecer, então, as ações de enfrentamento conhecidos, né, de autoconhecimento, e proporcionar atividades adaptadas para o público da educação especial, que às vezes esse público é um pouco esquecido, né. Descrições serão frases, né, ou palavras, para serem feita análise linguística na prática com a substituição antirracista. Daí tem até um exemplo ali, né, expressão histórica, a coisa tá preta, né? Por que evitar? Daí levar o aluno a refletir, que associa a palavra preta a uma situação perigosa, ruim, né, sem saída. Daí, então, levar ele a esse conhecimento de fazer uma substituição antirracista. A situação está difícil, o cenário está complexo, as coisas estão complicadas, né? E perguntar para os estudantes se eles conhecem outras frases, se já escutaram ou se já vivenciaram, né? Dar um tempo ali de pesquisa e solicitar que eles façam assim como foi feito no exemplo, né? Fazendo essa substituição antirracista. E finalizar pedindo para que algum estudante, então, leia a frase, se o racismo linguístico tentou transformar, né? Se trouxe alguma ação em relação a essa aula, uma reflexão. Seria isso, professor. Parabéns, parabéns, gente. Excelente aula, excelente proposta. Olha aí, gente, viu? Mais uma ideia, né? Uma sementinha aí de implementação. Parabéns, meninas. Vamos lá, então. Grupo 3, pessoal. Posso falar, professora, nós colocamos como público-alvo os alunos, seria uma aula, né? O componente curricular seria o projeto de vida, até discutimos aqui a questão de poder trabalhar outras disciplinas também com outras, né? E ali nós trabalharíamos filmes, textos, e após a aplicação de emojis impressos para colorir e reconhecer sua identidade. Isso aqui foi uma sugestão de uma das professoras que já viu essa atividade sendo desenvolvida, depois se ela quiser até falar um pouquinho mais, né? E essas discussões, esses debates aí, essa roda de conversa que aconteceria, teria como objetivo compreender a sua identidade racial, bem como a sua importância, né? E isso vai ajudar a fortalecer a construção dessa identidade e promover o orgulho de suas raízes. Aí a descrição, nós colocamos que a professora primeiro usou o filme, promovendo após rodas de conversa, tendo como base o filme e textos, né? É que foi meio rápido ali, a gente acabou não arrumando muito aqui. E após o debate, a entrega dos emojis para a construção desses fantoches. Se a professora pudesse falar aqui, sugeriu? Quem foi, Cristiane? Você lembra o nome? Fui eu, a Silmara. Isso, foi a Silmara. Professora, a gente teve pouco tempo para relatar uma experiência que eu vivi com a professora do ano passado de projetos de vida. E ela abordou esse tema, e aí ela passou o filme, eu não conseguia lembrar do filme, não deu tempo de pesquisar, enfim. Então, ela passou um filme, aí ela fez uma roda de conversa em cima de alguns textos tirados da internet, ela usou vários tipos de textos, assim, da internet, de jornal, de revistas, e foi trabalhando esses tipos de texto com eles. Aí, para finalizar o trabalho dela, que isso foi 3, 4 aulas, ela fez aqueles emojis que a gente usa até aqui mesmo na nossa sala, só que sem colorir. Aí ela deixou para eles colocarem todas as características dele nesse emoji, né? E atrás para ele se auto-identificar como que ele se via, né? E engraçado assim que em alguns momentos eles têm muita dúvida do que para eles se dizer o que eles se acham, né? Então, assim, daí eu quis relatar assim, mas a gente fez de uma forma mais corrida, assim. Mas eu achei bem interessante o jeito que a professora fez a aula dela, assim, acompanhou, ficou bem legal, assim, com os alunos. Eles gostaram também, que depois eles queriam expor os fantochezinhos dele lá. Ninguém quis levar para casa, mas quis expor. Nossa, legal. Parabéns, meninas. Parabéns pela apresentação, viu, gente?
Repito, mais ideias aí, sementes de implementações. Muito legal. E agora, pessoal, para finalizar, nós vamos para o grupo 4, que é o nosso grupo que estava na sala principal. Oi. Prof, então a gente colocou, né, o objetivo ali, né, que o nosso trabalho pedia para fazer o objetivo da autodeclaração, né, em relação à matrícula. Então a gente colocou, né, a questão de sensibilizar, né, a comunidade ali, os pais, para essa declaração na matrícula escolar. Então, esclarecer, né, que é o direito do estudante de se reconhecer, né, e ter sua identidade étnico-racial, demonstrar também as informações que são coletadas, né, e a formulação de políticas públicas, né, o porquê, a importância desses dados, né, para a escola, para a gestão escolar e para todo, né, o sistema. Incentivar os responsáveis que realizem a autodeclaração de forma consciente, né, respeitando a identidade dos estudantes, né, como foi relatado aí, tem família que tem vergonha, né, outros não querem, enfim, né, para a gente quebrar esse paradigma aí. E depois a gente fez assim, a gente dividiu as ações em alguns momentos. Primeiro seria com os estudantes, né, onde os professores fariam as roda de conversa, né, explicando que cada pessoa é um ser único, né? É um momento ali de reflexão e troca com os estudantes. O que significa essa identidade, né? Valorizar suas origens, né? E a diversidade de raça. Então, um trabalho feito ali dentro do contexto de sala de aula. O segundo momento, a gente pensou em fazer um momento com os pais, né? Explicando aí, apresentando a importância, né? O guia de qualificação da autodeclaração, para que esses pais tenham consciência, né, da importância dessa autodeclaração. E no terceiro momento, né, fechar apresentando também os benefícios que o estudante tem, né, com a autodeclaração racial. Daí a gente elencou alguns pontos aí que a gente achou importante, né, o fortalecimento da identidade, né, a questão das cotas, né, raciais, a equidade, né, da educação, o planejamento das ações, os programas, né, a valorização da diversidade cultural, né, e racial, a questão dos dados, né, que são fidedignos, né, para as políticas públicas. Então, são todos pontos aí que a gente tem que a gente considera importante, né, até lembrando agora, a escola está passando pelo momento do censo escolar, né, então esses dados, se a família preencher corretamente, o quanto, né, não ajuda a escola e para ter a dimensão dessas políticas que vão ser, né, desenvolvidas, empregadas ao longo do ano, né? Então, seriam alguns pontos aí. Tentei resumir um pouquinho, daí não sei se algum colega quiser complementar, né? O Denis também, o Evandro. Eu acredito que foi isso mesmo, professora. Falou muito bem aí, cobriu toda a ideia do grupo. Pessoal, parabéns, bem legal. Vocês viram que essas atividades elas pegaram várias etapas ali da escola, né? Então, isso é muito bom, gente. Deem uma olhada depois nesse material. Parabéns também, né, para vocês e reitero meus parabéns a todos os grupos. Vocês apresentaram ideias maravilhosas, né? A gente percebe assim em pouco tempo, né, pessoal? Então, vocês são muito criativos, viu? Parabéns. E aí, gente, aquilo que eu sempre falo para vocês, tá? São ideias, vocês podem olhar ali o link das atividades, olhar as orientações e tirando já ideias para as implementações de vocês, pessoal. E que assim, ó, quero fazer um pedido até que não fique só nas implementações, né? Que essas atividades elas comecem a fazer parte aí do dia a dia da gente na escola, tá, gente? Porque são ideias muito boas mesmo, muito valiosas. Então, meus queridos, a gente já passou pela socialização, então agora é a hora do nosso RAF, tá? Olha só, eu coloquei ali na hora que vocês estavam fazendo atividade, eu fiz a chamada e coloquei também no mural lá do nosso Classroom, do nosso Google Sala de Aula, todos os links da aula de hoje, tá? Então, aqui está o nosso RAF. Eu também dei uma olhadinha em todos os cadernos, vi que o caderno da Audinete apareceu. Ai, fiquei muito feliz, já está lá. Então, todos os cursistas dessa sala têm o seu caderno de implementação, tá? Então, fiquem à vontade com o RAF, qualquer coisa me chamem aqui.
Professora, posta lá no grupo do WhatsApp que o meu não tá abrindo, só da outra vez só abriu no Zap. Tá, vou postar, só um pouquinho. Vou carregar aqui o WhatsApp, porque eu não estava com ele aberto, senão ele fica apitando mensagem e tira minha concentração. Estava conferindo os cadernos de vocês, gente. NL. Então, vou postar lá, tá? Vou postar todos os links lá também, tá? Postado já, tá? Ok, professora, dessa vez deu certo, abriu. Ai, que bom. Ok, Michele. Pessoal, como alguns cursistas já me deram um ok que terminaram, eu vou colocar agora o link do Forms, tá? A nossa turma é a NL. Lembrando, gente, que todos os nossos links estão lá no nosso mural do Google Sala de Aula e também estão no WhatsApp agora, no grupo do WhatsApp. Segue o link do Forms, tá? Se vocês puderem me dar um retorno quando terminarem. Prof, Oi, pode eu falar. terminei os 3, a prof já vai encerrar, que eu tenho uma outra Meet, 8h25. 8h30, na Eu já verdade. vou encerrar, tá? Mas olha, eu acredito que se você quiser sair, até para tomar uma água e ir no banheiro, pode sair, que você também já tem o tempo para você efetivar sua presença, tá bom?
Tá bom, obrigada, prof. Obrigada, boa semana, Cristiane. Pessoal, então agora é o link do formulário, tá? Um minutinho, ele é bem rapidinho. A nossa turma é a NL. E aqui, gente, ó, é o nosso Saiba Mais. Ali tem os materiais que a gente embasou a nossa reunião de hoje, né? Foi embasada aí teoricamente, a fundamentação teórica. Aí tem aquele material que eu falei para vocês, né? Expressões racistas, como evitá-las. Se vocês quiserem utilizar aí, né, nas implementações no dia a dia da prática da sala de aula de vocês. E é isso, pessoal. Prof, Olha, oi. prof, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje não precisa postar o link lá no caderno? Precisa, precisa. Então, olha só, nós temos aí 3 minutinhos, tá? Ainda de reunião. Então, quem já terminou, tá, gente? Já fez. Quem já terminou tudo, aproveita igual a Marise, que ela lembrou a gente que tem que postar o link lá no caderno, já cola lá seu link, já deixa tudo certinho, tá bom? Prof, para mim não apareceu a sala, NL, só apareceu Não apareceu o as quê? perguntas. A sala, NL. Ah, tá. Não está pedindo mais a turma. Ah, não tá pedindo? Ai, que bom. Não, meu, só aparece duas perguntas só, não tem. Ah, turma, não sim, tem nada. gente. Ó, por isso que é só um minutinho, lembra? Que o ano na outra jornada era 3 minutos? Ah, por isso que eles colocaram 1 minuto, gente, que eles diminuíram. Ah, prof, esse questionário ficou bem melhor, esse form, porque o outro perguntava um monte de coisa que nem fazia parte, acho que era um geralzão, né, para todos, né? Do storytelling, uns treinos assim, né? Isso, das metodologias de sala de aula, da questão digital, agora tá bem objetivo, bem melhor. Tá falando mais da formação, né? Isso, exatamente. Como foi a reunião em si, né, para a gente avaliar a reunião, né? É só o RAF e as duas perguntas ali do link? Isso. Oi, Paulo, professor, pode falar. eu estou com um problema para entrar no RAC. Se eu atrasar para entregar, não tem problema, né? Não, ele fica aberto até dia 18, Paulo. Perdão, até dia 14 de agosto. Mas eu tá. postei no Whats. Vê se você consegue pelo celular. Não, o celular, ele tá ruim, por isso que eu tô. No notebook não tem voz, não tem como falar. Entendi. Ó, se você não conseguir, me chama no Whats depois que eu tento te ajudar, tá? Não, eu já tô com tudo aqui, é só. Eu vou tentar. Beleza, mas qualquer coisa me chama aí, tá? Prof, onde que está o link esse trabalho do grupo que a gente fez, né? Isso. E o link dele está onde? Por Tá aqui. gentileza. Só um pouquinho que eu vou passar para você. Tá bom, obrigada. Tá lá no mural, tá? Mas eu vou colocar de novo aí para vocês, não tem problema. Copiar. Tá no mural, tá no Whats, tá? Tô colocando aqui de novo para você, ó. Coloquei já, tá bom? Obrigada, pessoal. De nada, meus queridos. Boa semana, tá? Já são 8h20. Eu vou encerrar nossa gravação.